Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Mercado. E hoje eu vou conversar com vocês aqui a respeito dos mercados futuros, das expectativas que ele tem para essa semana, né? A semana do dia 22 até a do dia 28. Assim, na verdade vai ser entre o 23 e 27, né? Que são os dias úteis. E eu vou começar falando do Ibov, porque aí ele ajuda a gente a falar sobre o índice futuro, correto? Mas vai ser bem rapidinho. O Ibov, ele continua no seu ciclo de alta, apesar de que no semanal ele parece que já está bem esticado, ele renovou o máximo essa semana, tá? Ele fez um sinal de compra aqui, acima da média de 9, ele fez um, 2, 3. O estocástico virou. E por incrível que pareça, agora a gente pode chegar na marca dos 200 mil pontos. Então pode ser uma semana aí de alta importante, mas é aquele negócio, né? Como tá muito esticado, é melhor, se você quiser comprar algumas coisas, comprar mais devagarinho, porque pode ser que depois tenha uma liquidação mais forte e o Ibov tem uma correção maior, né? Então nunca é bom colocar todo o dinheiro que a gente tem de uma vez. Então o índice futuro, a única diferença é que ele fez um inside bar essa semana, em vez de renovar o seu topo. Então pode ser que com o rompimento desse inside bar ele vai sim para casa dos 200, 203, 205, mas o futuro não segue, né, a mesma cotação exatamente. Mas serve para a gente ficar atento. Eu, por mais que eu acho que ele esteja esticado, ele está apresentando bastante força. Então não há motivos iniciais, ele não demonstrou sinais claros de que ele vai começar a cair. Agora, falando sobre o dólar está vivendo uma queda eterna, né? Desde outubro, não, desde dezembro, vai, do ano passado, do ano retrasado. Perdão, tô olhando o gráfico errado, gente. 120 não, uma semana. Isso, ele está caindo desde dezembro de 24, né? E ele não apresenta sinal nenhum de que ele vai, de fato, voltar a subir. Ele terminou mais um candle de queda semana passada. E a gente analisando o diário, ele fez um candle de reversão aqui, correto? E com margem para cair mais, né? Se a gente for pegar duas vezes esse candle, a amplitude desse candle para baixo, ele tem margem para chegar aqui na casa dos 51, 31. Então, 90 pontos para baixo, né? Ele já foi boa parte disso. Deixa eu até ver aqui. Já foi 35 pontos para baixo. Então, vamos analisar. Ele tem que perder esse fundo aqui nos timeframes menores, né? 120, 240, até mesmo nos 60. E aí ele faria um pullback, né? Para, de fato, consolidar aí a sua queda. Assim, vamos ver. O mercado está bem forte ultimamente. Apesar de que essa semana foi meio parada, porque é feriado nos Estados Unidos, ser feriado aqui também e tudo mais. Mas talvez essa semana agora vai voltar com mais força, né? Falando de milho agora, vou até mostrar para vocês aqui. Eu estou acompanhando o milho já tem um tempo e eu acho que ele vai fazer um padrão que o boi fez, tá? Mas analisando friamente aqui, ele está começando a funilar, né? Ele está querendo criar essa figura aqui. Eu chamo de cunha, mas não sei se é o termo certo. Posso até olhar depois. Mas ligando esses topos aqui, eles estão se afunilando, né? Então, pode ser que ele demore para sair desse range, mas eu acredito que agora a sina do milho seria, de fato, ir trabalhando aqui até ele afunilando mais, não sei exatamente quando vai ser, para ele sair, pullback e voltar para o topo. Imaginando que ele vai subir, né? Porque ele pode começar a fechar abaixo dessa linha e aí, de fato, ir para algum outro preço, buscar primeiramente esse fundo que está aqui embaixo, né? Cadê? Deixa eu mostrar esse fundo aqui. Então, analisar, eu acho que ele ainda vai manter um tempo fazendo essa movimentação aqui, mas até então, para o cenário atual do milho, uma semana, né? Deixa eu até colocar o point fish de novo. Se eu entrar no diário, a gente percebe que ele de fato está acompanhando o movimento do estocástico do milho que virou, aqui ó, no semanal. Então, se a gente entrar no diário aqui, ele já bate naquele fundo que eu falei, vem, faz pullback e volta a subir. Está chegando perto da média de 80 agora que a gente sabe que funciona bem ali como uma região de trava, vai. Só que o mercado tá muito forte, né? Dá para perceber que esse candle aqui, gente, ignora, tá? Esse candle branco aqui, isso é algum erro do Profit, esse dia não existiu. Mas não sei exatamente por que tá assim.
Mas a gente, vou pegar aqui nos 120 minutos, nos 240 minutos, a média de 80 já está começando a trabalhar abaixo da média de 9. Então a gente até teve um trade bacana aqui, de 1, 2, 3, acima da 9 essa semana, no 240 e no 120 minutos, que já teria dado aí pelo menos 1,5 para 1, tudo mais. Então, como o cenário está se mostrando ser um cenário relativamente de alta, de força de alta, né? Relativamente de força, eu acredito que não há motivos agora para pensar e trabalhar em queda. Com o semanal subindo, com o estocástico dele virando. Então, o ideal seria esperar qualquer tipo de recuo para a média de 9, o estocástico virar e a gente pensar em compras, beleza? Boi. O cenário do boi que eu falei com vocês, que eu acho que o milho vai fazer, né? Foi este, né? Ele passou basicamente desde 2024, vou colocar no semanal aqui, fazendo este movimento de zigue-zague aqui dentro. E quando ele saiu, ele fez uma alta extremamente explosiva. E, obviamente, o alvo do boi é aqui. Óbvio que não é para essa semana, vai demorar bastante ainda. Mas a gente pode analisar aqui no diário que realmente ele sai, ele faz esse recuo até a média de 80 e a média de 9, de 8, né, no caso. E aí ele faz este candle aqui, a entrada nítida aqui no rompimento dessa máxima. Deixa eu até no rompimento dessa máxima aqui. Stop aqui embaixo. Cara, não precisa nem falar, né? O resultado que isso deu. Quem estava atento a isso aqui pegou um puta do movimento. Vou ter que colocar aqui. Já bateu 2 para 1 há muito tempo, mas né? Se você for medir aqui exatamente, são 6,95 pontos. A maneira que eu operaria, tá? Mas já foram 28, ou seja, já foram 4 vezes aqui o valor. Alguém podia ter adiantado neste inside bar aqui, ou inside bar não, perdão, preço de fechamento de reversão, ou nesse preço de fechamento de reversão aqui também, stops muito menores, né? Mas aí, quem talvez espera uma barra elefante e tudo mais para fazer a entrada, teria sido nessa barra aqui que eu comentei anteriormente. Café. Café, gente, extremamente mais caro. E até falar com vocês, se você não sabe o que você está fazendo com futuros, não opere. Futuro tem toda uma questão que eu posso explicar num outro vídeo depois. Do ajuste, né? Você tem que ter dinheiro na conta, porque diariamente sai ou entra dinheiro na sua conta. Você tem que saber disso. E o café, em específico, tá? O café tem liquidação física. Resumindo, se você chegar no fim do contrato de café e você não sair da operação antes dele terminar, você tem que entregar café físico. Bom, foi mal que eu tive que fazer um corte no vídeo aqui, eu não lembro exatamente onde eu estava, mas só resumindo, se você não sabe o que fazer, não opere mercados futuros, tá? É um mercado muito bom para se fazer dinheiro, é um mercado que quando ele pega a tendência é maravilhoso, mas realmente, assim, tem que tomar cuidado, porque, eu tava lembrando que eu tava falando do café com liquidação física. Você tem que entregar para B3, não sei quantas sacas de café, se não me engano são 60, por contrato. E é caríssimo, porque cada um ponto de café equivale a US$ 100, ou seja, R$ 550, mais ou menos, né, hoje, na cotação de hoje. Então, olha pra você ver, às vezes, no semanal aqui, um stop é de 20 pontos. Então, é realmente caro. Às vezes, se a gente for aqui no diário, talvez fique um pouco melhor para operar. Mas mesmo assim, são stops pesados, né? Então, aqui, ó, tem esse sidebar aqui, por exemplo, seria uma venda de 8 pontos. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho. Vamos colocar aqui 8,5 pontos, que era o que estava lá, menos 550, R$ 4.675, né? Para quem tem muito dinheiro, sei lá, seus 50, 100 mil, acho que até 50 é pouco, 100 mil para cima, eu acho que seria o ideal para operar isso aqui. Beleza, dá para fazer um dinheiro legal com isso aqui. Se a gente pega uma pernada dessa aqui de queda, por exemplo, olha, 63 pontos. Pegando a calculadora aqui, 63 vezes 550, maravilhoso, R$ 34.000. Isso aqui dentro de um mês. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque se você não sair do contrato a tempo, você vai ter que entregar café. E aí, meu amigo, se você opera café, se você planta café ou não, beleza. Porque, para quem não sabe, o mercado futuro ele é pensado principalmente em questão de proteger o índice futuro. Você se proteger em questão da bolsa, correto? Das suas ações e tudo mais. O dólar, para quem tem dólar, então você acha que o dólar vai cair, por exemplo, você vende dólar lá e fica vendido. Se ele subir, você tem dólar físico, então
né? Tá tranquilo, você fica segurado. E aí, obviamente, milho, boi, café e soja é para quem é produtor se proteger de uma queda, ou, por exemplo, está com risco na sua plantação, e aí o cara vai lá e compra aí. Obviamente, eu não sou produtor, não vou saber falar qual que é a melhor estratégia. Mas aqui no caso, a gente mexe com especulação. Então, o cenário ideal, de fato, é a gente tomar bastante cuidado, né? Eu acho que soja já teve liquidação física, eu acho que hoje não tem mais, mas eu tenho certeza que boi e milho até então não. Mas, como você pode estar vendo esse vídeo no momento desatualizado, procura no site da B3, isso aí tudo tem, tá? Site da B3, site da corretora que você está operando, tudo mais. Lá tem as margens, tudo bonitinho de quando você precisa para operar cada ativo, como é que é a liquidação e tudo mais. Beleza? Bom, falando no café, isso aqui, ele está chegando nessa zona que a gente considera de suporte, né? Da média de 80, que no mercado brasileiro funciona muito bem. Mas ele não tá dando, apesar desse repique semanal aqui, dessa vela, né? Desse pavio, ele não tá demonstrando nenhum sinal assim de subida de fato. E a gente vai começar a olhar pelo Ellen dos traders aqui, ele tá entrando sim numa tendência de queda. Porque a gente pode observar que ele perde essa LTA e ele começa a trabalhar. Ele faz essa mínima, essa máxima, ele faz uma mínima mais alta, só que em compensação ele não renova, entendeu? Ele não renova. Então, o ideal aqui para retomar a alta seria ele ter renovado este topo aqui, ele não renovou. Então, ele simplesmente ele corta a LTA, desce, sobe, não perde o fundo, mas também não perde o topo, e aí ele faz uma queda forte. Ou seja, ele perde este fundo, e ele entra sim numa tendência de queda agora e buscando o último fundo. E já teve uma boa queda, inclusive. Mais hipóteses para acreditar que ele vai cair, porque ele rompe este inside bar aqui. O estocástico está na região de sobrevenda, porém, é o que eu falei com vocês, se a venda for muito forte, ele vai se manter aqui durante um período, igual se manteve aqui, ó, na esquerda, bem aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês com a seta. Beleza? Então, o alvo desse inside bar seria 2 vezes o risco para baixo. Deixa eu até colocando aqui. E para quem quiser ir segurando pela média de 9, o alvo estaria sim no fundo mais baixo prévio aqui. Beleza? Em questões de café, 16 pontos é muita coisa. Eu vou falar com vocês aqui, 16 pontos vezes 550, 8 mil de stop. Mas em compensação, se a gente pegar do fundo aqui certinho até onde entrou na operação, se quiser levar até lá, 49,28 pontos, então 49,28 vezes 550, 27 mil, dividido por 8.800, aqui um retorno de 3,08, beleza? 308%, né, basicamente. Bom, agora da soja. Soja é o menos líquido de todos, tá? E olha que o café é bem pouco líquido, tem que tomar bastante cuidado. Mas a soja, ela não está apresentando sinal nenhum, sendo bem honesto. Se a gente quiser entrar nos 240 no diário, para aproveitar qualquer recuo e comprar, beleza. Mas assim, o gráfico feio, eu pelo menos não gosto, eu acho muito zoado. O próprio café, se você começar a entrar no 120, você já vê que ele não é lá grandes coisas. Isso é falta de liquidez, tá, pessoal? Por isso que eu acho que o café é interessante mesmo no diário. E já é um gráfico mais tranquilo de se ver. E na soja também é a mesma coisa. Mesmo assim, a soja no diário é feio o gráfico dela. Então, acho que é um pensamento mais no semanal mesmo. E sendo bem honesto, ele não tá com nenhum sinal assim de nossa, vai subir, vai descer e tudo mais. Ele tá extremamente chato desde o meio de 2024, né? Que ele ficou trabalhando aqui nessa região. Ele ameaçou romper e voltou. Então agora ele tá vindo aqui para essa região de novo. E talvez ele vai só renovar esse topo aqui. E eu não sei se ele vai dar uma explosão de fato. Obviamente, isso tudo tem a ver com a safra de soja, como é que está o mercado interno, como é que está o mercado externo e tudo mais, isso aí eu não entendo. Eu tento ver, inclusive eu vejo muito, às vezes, o canal da Marta Matsumura, né, que ela é especialista em commodity, e eu ando vendo uma coisa ou outra e tudo mais, tal de portal agrícola, mas realmente a soja eu costumo até nem olhar, tá? Fazer análise e tudo mais, eu tô falando aqui porque se alguém tiver interessado e tudo mais, eu tô apresentando, beleza? Então é isso. Para você que gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário.
Beleza? Eu vou postar provavelmente mais um vídeo aqui falando das ações, as melhores ações para a semana. Eu devo gravar hoje à noite e postar ele amanhã. Então é isso. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. E qualquer coisa que vocês gostariam de ver no canal, por favor, comentem aqui e que eu vou procurar fazer um vídeo para vocês. Beleza? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.